A figura histórica conhecida como o Imperador Nerva nasceu como Marco Cosseio Nerva, provavelmente em 8 de novembro do ano 30 d.C., embora algumas fontes sugiram que seu nascimento tenha ocorrido 5 anos depois, em 35 d.C. Essa incerteza sobre a data exata é apenas o primeiro de muitos detalhes de sua vida envoltos em mistério, ou contraditos pelas fontes disponíveis. O que não deixa dúvidas, no entanto, é que ele veio ao mundo em Nárnia, uma pequena vila na região da Úmbria, no coração da Itália Central, não muito distante da grandiosa Roma. Seu nome era uma homenagem direta ao pai, uma personalidade influente na política do Império Romano, membro do Senado, a mais alta instituição do Estado, e que chegou a ocupar o cargo de cônsul, a segunda posição mais poderosa da hierarquia romana, atrás apenas do próprio imperador. A família Cosseia, a qual Nerva pertencia, tinha origens humildes. Séculos antes, seus ancestrais faziam parte das camadas mais baixas da sociedade durante a República Romana. Mas assim como muitas outras famílias plebeias, eles souberam aproveitar as oportunidades que surgiram com a expansão de Roma entre o século II e antes de Cristo, acumulando riqueza, poder e prestígio. Foi no turbulentos anos finais da República, por volta de meados do século I a.C., que o bisavô de Nerva se destacou. Ele não só conquistou uma vaga no Senado, como também governou a província da Ásia, uma das mais ricas do Império. Quando Nerva nasceu, portanto, sua família já era uma dinastia política consolidada, com quase 100 anos de influência nos bastidores do poder. Sua mãe, Sérgia Plautila, pertencia à nobreza patriciana dos Sérgios, uma linhagem que se gabava de descender de Cestus, um exilado da lendária Guerra de Troia que, segundo a tradição, teria se estabelecido na Itália após o conflito. Essa conexão com os troianos não era mera curiosidade genealógica. Na época, os romanos cultivavam com orgulho sua suposta herança troiana, especialmente depois que o poeta Virgílio imortalizou essa ligação em sua épica Eneida, apresentando os romanos como descendentes do príncipe troiano Enéas. Além de Nerva, o casal teve pelo menos uma filha, Cosseia, mas poucos detalhes sobre sua vida chegaram até nós. O nascimento de Nerva coincidiu com um período em que o Império Romano começava a mostrar sinais de instabilidade no comando, uma fragilidade que décadas depois, abriria caminho para sua própria ascensão ao trono. O primeiro imperador, Augusto, havia governado com mão firme por 40 anos, 27 a.C. a 14 d.C., trazendo paz após décadas de guerras civis que destroçaram a República. Seu reinado foi tão bem sucedido que ele desfrutava de imensa popularidade entre o povo. Mas seus sucessores não herdaram o mesmo carisma nem a mesma habilidade. Quando Nerva veio ao mundo, o império estava sob o comando de Tibério, enteado de Augusto, um governante impopular que passava longos períodos afastado de Roma, isolado em sua vila na ilha de Capri, onde, segundo boatos, levava uma vida de excessos e devassidão. Após Tibério veio Calígula, cujo reinado foi marcado por atos de tirania e loucura, chegando ao ponto de, segundo relatos, pretender nomear seu cavalo favorito, Incitatus, como cônsul de Roma. Seu governo terminou abruptamente em 41 d.C., quando foi assassinado em um golpe palaciano. Quem assumiu foi seu tio, Cláudio, que restaurou certa ordem ao império. No entanto, o assassinato de Calígula estabeleceu um precedente perigoso. Se um imperador perdia o apoio do exército, do Senado ou do povo, seu destino estava selado. Esse padrão de instabilidade política seria, ironicamente, o mesmo que anos mais tarde levaria Nerva ao poder. Curiosamente, Nerva foi o primeiro imperador romano cuja vida e reinado são tão pouco documentados que reconstruí-los é um desafio. Parte dessa escassez se deve ao fato de ele ter assumido o trono já em idade avançada, sem que ninguém esperasse que chegasse ao cargo supremo. Por isso, sua carreira inicial foi praticamente ignorada pelos cronistas da época. Além disso, os primeiros 125 anos do Império Romano, desde Augusto até o predecessor imediato de Nerva, Domiciano, foram meticulosamente registrados por dois dos maiores historiadores da antiguidade, Suetônio e Tácito. Ambos viveram entre os séculos e II d.C., foram testemunhas oculares de muitos dos eventos que descreveram e, infelizmente, encerraram suas obras no final da dinastia Flávia, não abrangendo o reinado de Nerva. Outros historiadores posteriores tentaram preencher essa lacuna. Amiano Marcelino, por exemplo, escreveu sua Res Gestae, e um autor anônimo compôs a História Augusta, mas os trechos que tratavam do governo de Nerva se perderam com o tempo. Assim, a fonte mais completa que temos sobre seu reinado vem de Cássio Dio, um historiador grego-romano que viveu mais de 100 anos depois dos fatos e, portanto, não tinha conhecimento direto dos acontecimentos.
Alguns fragmentos esparsos podem ser encontrados em obras como Cesares, do historiador do século IV Hélio Espartaco, ou em cartas de Plínio, o Moço, que governou a província da Betínia durante o reinado do sucessor de Nerva, Trajano, além dos versos satíricos do poeta Juvenal. Com base nesses registros dispersos, é possível esboçar alguns aspectos de sua vida e de seu breve governo, mas muitas questões seguem sem resposta, e provavelmente sempre permanecerão assim. Seus primeiros anos são um verdadeiro enigma. Como filho de um senador, é quase certo que Nerva tenha recebido uma educação de elite em Roma e nas propriedades rurais da família, onde aprendeu não só a história e a ascensão de Roma como também as artes da retórica e da oratória, habilidades essenciais para quem almejava brilhar no Senado. É provável que tenha tido contato com o estoicismo, filosofia que ganhava cada vez mais adeptos entre a aristocracia romana no século I depois de Cristo. Os poucos relatos que sobrevivem pintam-no como um homem tradicionalista, de temperamento moderado e despretensioso. Aurélio Vítor, por exemplo, o descreve como sábio e equilibrado, e conta que ao assumir o trono, ele recusou terminantemente a ideia de erguer estátuas de ouro ou prata em sua homenagem. Fora essas pistas, seu caráter, suas ações e até mesmo sua personalidade na juventude seguem envoltos em sombra. Somente a partir da década de 60 d.C. começamos a ter indícios mais concretos sobre sua trajetória. Nesse período, o Império estava sob o comando de Nero, que chegará ao poder em 54 d.C., possivelmente após orquestrar, com a ajuda da própria mãe, o envenenamento de seu padrasto, o imperador Cláudio. Mas mesmo nesse contexto conturbado, Nerva parece ter permanecido à margem dos grandes eventos políticos da época. Durante a primeira metade do reinado de Nero, ainda jovem, Nerva permaneceu discreto, o que em certo sentido não surpreende. Afinal, ele ainda era um homem relativamente novo, longe dos holofotes do poder. Mas foi em 65 d.C. que finalmente ele emergiu das sombras ao ser eleito para o prestigioso cargo de praetor, uma posição que, desde os primórdios da República, representava um dos pilares da administração romana. Alguns pretores dedicavam-se às funções militares, enquanto outros gerenciavam a máquina civil da cidade, supervisionando tribunais ou obras públicas. No caso de Nerva, tudo indica que seu campo de atuação foi o segundo. Não há registro algum de que ele tenha liderado tropas ou participado de campanhas bélicas. Uma referência casual do poeta satírico Marcial, contemporâneo exato de Nerva, oferece um vislumbre intrigante de sua personalidade. Ao chamá-lo de Tíbulo de sua época, Marcial faz uma alusão ao celebrado poeta elegíaco Tíbulo, que floresceu nos primeiros anos do Império sob Augusto. A comparação não é trivial. Sugere que Nerva possuía não apenas erudição, mas um talento literário notável, algo raro entre os homens de Estado romanos, mais afeitos à espada do que à pena. Sua eleição como pretor em 65 d.C. coincidiu com um dos momentos mais turbulentos do reinado de Nero, a descoberta e o desmantelamento da conspiração pisoniana. Embora Nero tivesse começado seu governo com promessas de moderação, seu caráter se revelou cada vez mais despótico com o tempo. O grande incêndio de Roma em 64 d.C. foi o estupim, ao se apropriar de vastas áreas no centro da cidade para erguer sua suntuosa Domus Áurea. O imperador inflamou ódio tanto do povo quanto da elite política. No ano seguinte, uma trama foi urdida por Gaio Calpurnio Pisão, um senador influente, que recrutou apoiadores entre seus pares e até mesmo na guarda pretoriana. A dimensão da conspiração fica clara por um detalhe revelador: as primeiras informações sobre o plano vazaram em Miseno, atual Miseno, perto de Nápoles, sugerindo que a rede de conspiradores se estendia por toda a Itália. O objetivo era simples: assassinar Nero e coroar Pisão como novo imperador. Mas o governo agiu primeiro. Muitos conspiradores foram presos, outros obrigados a cometer suicídio. E embora os registros sejam escassos, Nerva desempenhou um papel central na descoberta e na frustração do complô. Seu envolvimento lhe rendeu não apenas reconhecimento, mas um lugar de destaque. Uma estátua em sua honra foi erguida no Palácio Imperial, símbolo de gratidão por seus serviços. Porém, a conspiração pisoniana foi apenas o prelúdio de uma onda ainda mais devastadora de revoltas contra Nero. Em 66 d.C., a Primeira Guerra Judeu-Romana explodiu na Judéia, onde décadas de desrespeito à religião judaica e a profanação do Templo de Jerusalém pelos romanos acenderam a chama da rebelião. O conflito serviu como catalisador para o descontentamento generalizado com o imperador. Em 68 d.C., a situação desmoronou de vez.
Galba, governador da Espanha, e Víndice, líder das legiões da Gália, levantaram-se contra Nero. Quando ficou claro que nem a guarda pretoriana nem o Senado o apoiavam, o imperador fugiu e se suicidou. Galba foi aclamado como seu sucessor, mas seu reinado durou apenas meses. Em janeiro de 69 d.C., foi assassinado em um golpe palaciano, abrindo espaço para Otto, ex-governador da Lusitânia, atual Portugal, ser proclamado imperador pela guarda pretoriana. Aqui a sorte sorriu para Nerva. Otto era cunhado de sua irmã, Cósia, que havia se casado com o irmão dele anos antes. A princípios, a ascensão de um parente tão próximo deveria ter sido uma bênção. Mas o reinado de Otto provou ser tão efêmero quanto o de Galba. Mal assumirá o trono, Vitélio, comandante das legiões na Germânia, foi aclamado imperador por suas tropas. Marchou sobre Roma e em abril de 69 d.C., derrotou Otto na Batalha de Bedríaco, tornando-se o terceiro imperador daquele ano caótico. Otto mais uma vez optou pelo suicídio. Vitélio, no entanto, não desfrutou de uma luna de mel. Vespasiano, o general encarregado de esmagar a revolta na Judéia, já havia sido proclamado imperador pelas legiões do Oriente. No outono, suas forças avançaram sobre a Itália, e no início do inverno, os flavianos derrotaram Vitélio, consolidando Vespasiano como o quarto e último imperador de 69 d.C., o ano dos 4 imperadores. Assim como a ascensão de Otto havia beneficiado Nerva, a vitória de Vespasiano também lhe trouxe vantagens. Embora os laços exatos entre ele e os flavianos permaneçam obscuros, era evidente que existia uma relação de confiança mútua. Enquanto Vespasiano lutava no Oriente, Nerva teve um papel crucial: cuidar de seu jovem filho, Domiciano, deixado em Roma durante a campanha. Ele continuou a fazê-lo mesmo após a coroação de Vespasiano, já que o novo imperador ainda estava no Oriente. Em 71 d.C., a recompensa chegou. Nerva foi nomeado cônsul, o cargo mais prestigioso da República, mesmo que sob o Império. Seu poder fosse mais simbólico. Ser escolhido tão cedo no reinado de Vespasiano confirmava sua proximidade com a dinasta Flaviana. Nos anos seguintes manteve seu prestígio, embora, como de costume, os detalhes de suas ações permaneçam nebulosos. Uma coisa, porém, era clara: Nerva jamais se casou nem teve filhos. Quando Vespasiano morreu em 79 d.C., ele já estava na casa dos 40 ou 50 anos, dependendo da data exata de seu nascimento. Seu sucessor, Tito, foi o primeiro imperador romano a ser seguido por seu filho biológico, um marco na história imperial. Tito era amplamente adorado, o que tornou sua morte prematura, apenas 2 anos depois, ainda mais devastadora. Sem herdeiros masculinos, tinha apenas filhas. O trono passou para seu irmão mais novo, Domiciano, o terceiro imperador da dinastia Flaviana. A ascensão de Domiciano ao trono em 81 d.C. não foi apenas rápida, mas também envolta em suspeitas. Sua morte prematura aos 40 e poucos anos, tão repentina quanto inexplicável, alimentou rumores de que algo mais sinistro estava por trás do fim de Tito. Alguns sussurraram que a mão de Domiciano poderia ter acelerado o destino do irmão, abrindo caminho para seu próprio reinado. Seja como for, sua coroação não prejudicou Gantes, pelo contrário, a carreira de Nerva, cuja proximidade com o novo imperador era, no mínimo, intrigante. Suetônio, em sua Vida dos Césares, não poupa detalhes escabrosos ao descrever a relação entre os dois. Segundo o historiador, Domiciano teria mantido em sua juventude um envolvimento de natureza íntima com Nerva, uma acusação que, se verdadeira, servia principalmente para manchar a reputação do imperador, pintando-o como um homem de moral duvidosa, disposto a trocar favores por poder. Mas aqui reside o problema. Suetônio, embora indispensável, era mestre em misturar história com fofoca, e suas palavras devem ser lidas com cautela. O que não se pode negar, no entanto, é que Nerva continuou a desfrutar do favor imperial durante os anos 80, mesmo quando o reinado de Domiciano começou a desandar. E desandar, ele desandou. No espelho distorcido do governo de Nero, 3 décadas antes, Domiciano iniciou seu mandato com aprovação, mas logo perdeu o rumo. Seu grande erro? Subestimar as forças que sustentavam, ou derrubavam, um imperador romano. O Senado, a guarda pretoriana, a burocracia palaciana e o povo de Roma, todos esses pilares, um a um, foram alienados por sua arrogância e desdém. O Senado, em particular, sofreu humilhações sistemáticas. Homens como Nerva, herdeiros de linhagens senatoriais ilustres, devem ter observado com crescentes reservas enquanto Domiciano pisoteava tradições centenárias e tratava a nobreza como servos, não como parceiros no governo. Não é de admirar que até o final dos anos 80,
o descontentamento fermentasse como vinho azedo em um barril mal vedado. A história então se repetiu. Assim como a conspiração pisoniana contra Nero, uma nova trama foi tecida nas sombras, e mais uma vez, Nerva esteve no centro dos eventos que a desmantelaram. Desta vez, o conspirador era Lúcio Antônio Saturnino, um general experiente, governador da Germânia Superior, região estratégica onde legiões inteiras guarneciam a fronteira contra as tribos germânicas. Em janeiro de 89 d.C., Saturnino lançou sua revolta, contando com o apoio dos Catos, uma tribo germânica aliada. Mas o destino tem um senso de ironia afiado. O inverno anormalmente quente fez o Reno inchar antes da hora, bloqueando a passagem dos bárbaros, enquanto as legiões leais a Domiciano esmagaram a rebelião antes que ganhasse força. Saturnino foi executado e Nerva, mais uma vez, emergiu das sombras como peça-chave na supressão da crise. Em 90 d.C., como recompensa, Domiciano o nomeou um dos 13 cônsules extraordinarii, um gesto que se não confirmava seu papel ativo, ao menos sugeria uma lealdade inquebrantável. O padrão é impossível de ignorar. 2 vezes em momentos críticos, primeiro contra Nero, depois contra Domiciano, Nerva apareceu como o homem que desvendou conspirações, apenas para recuar em seguida para a obscuridade. Essa recorrência levou alguns historiadores modernos a especular. Seria ele uma espécie de mestre dos segredos imperial, um agente oculto encarregado de monitorar ameaças ao trono? A teoria, embora tentadora, carece de qualquer prova concreta. Mas ela destaca uma verdade inegável: Nerva teve um papel muito maior na política romana do que os registros fragmentários sugerem. Seu nome surge como um fio condutor em momentos decisivos, apenas para se perder novamente nos arquivos do tempo. Domiciano, no entanto, não aprendeu com os erros do passado. Após a revolta de Saturnino, em vez de moderar seu governo, mergulhou numa paranoia doentia. Os anos seguintes foram marcados por purgas no Senado, onde qualquer voz dissonante era silenciada, ou pior, era uma receita para o desastre, e o desastre chegou em 18 de setembro de 96 d.C. Naquele dia, nas dependências privativas do Palácio Imperial, as portas foram trancadas, e Domiciano caiu sob as lâminas daqueles em quem mais confiava, seus próprios servidores, membros da guarda pretoriana e, quase certamente, senadores que já não podiam tolerar sua tirania. O que se seguiu foi um ato sem precedentes. Antes mesmo que o sangue do imperador secasse, o Senado se reuniu em sessão emergencial, a primeira vez na história que o corpo deliberaria, não apenas ratificaria, a escolha de um novo princeps. E o homem que emergiu dessa reunião histórica, ungido pelo consenso das togas, foi Marco Cosseio Nerva. A velocidade com que tudo ocorreu levanta uma questão inevitável: até que ponto Nerva esteve envolvido na conspiração que ceifou a vida de Domiciano? Os historiadores debatem há séculos, mas as fontes são omissas. Suetônio e Cássio Dio, nossos principais cronistas do evento, admitem francamente que os nomes dos conspiradores permanecem um mistério, o que por si só já é uma resposta. Afinal, uma conspiração bem-sucedida contra um imperador não deixa rastros. Ela se alimenta justamente da sombra. Do outro lado da moeda, o que sabemos é que Nerva não apenas poupou muitos dos antigos aliados de Domiciano, como também se recusou a desferir qualquer vingança sistemática contra a facção flaviana após sua ascensão. Diante de um passado marcado por supostos abusos, essa clemência não foi mero acaso, foi cálculo. A maioria dos historiadores converge para uma conclusão reveladora: Nerva provavelmente soube da conspiração, mas não a orquestrou. Ele foi, acima de tudo, a escolha segura do Senado. Um nome de consenso, uma figura respeitada porém inofensiva, capaz de unir tradicionalistas senatoriais e remanescentes flavianos sem provocar fraturas irreparáveis. Sua missão implícita? Evitar que o império mergulhasse novamente no caos de 69 d.C., o fatídico ano dos 4 imperadores, quando a ambição e a sede de poder transformaram Roma em um campo de batalha. E havia outro detalhe que não passou despercebido aos senadores quando o elegeram: Nerva era um homem idoso, sem herdeiros. Aos 66 anos, se Cássio estiver correto ao situar seu nascimento em 30 d.C., ele não era um governante para longo prazo, mas um ponte. Um interino que poderia estabilizar o império enquanto se buscava uma solução mais duradoura. Sua primeira medida, aliás, foi desmontar sistematicamente o aparato repressivo de Domiciano. Os tribunais de traição, aqueles instrumentos de terror que transformavam suspeitas em sentenças de morte, foram abolidos. Processos pendentes contra inimigos do Estado foram arquivados e os acusados libertados para retomar suas vidas.
Não existiam prisões em massa como as conhecemos hoje. A justiça romana operava por meio de punições exemplares: escravidão, crucifixão, suicídio forçado, recrutamento à força nas legiões ou no exílio além fronteiras. Nerva não podia ressuscitar os executados por Domiciano, mas poderia, e o fez, revogar os decretos de banimento, permitindo que os exilados regressassem a Roma. No entanto, seu tratamento para com os íntimos do antigo regime foi o que verdadeiramente definiu seu reinado. Enquanto outros imperadores teriam purgado os colaboradores do tirano, Nerva optou por um caminho mais sutil: Adão Natio Memoriae. Um decreto que não atingia corpos, mas legados, apagando o nome de Domiciano dos monumentos públicos, desfigurando suas estátuas, demolindo os arcos e inscrições que perpetuavam sua memória. Era uma condenação simbólica, porém devastadora. O Império Romano não apenas rejeitava o homem, mas apagava sua existência da história. Mas a grande obra de Nerva não foi a vingança, e sim a reconciliação. Ele compreendia como poucos que o poder imperial só se sustentava quando o Senado e o imperador marchavam lado a lado. Tinha visto, em primeira mão, como Nero e Domiciano selaram seu próprio destino ao alienar as elites. Sua estratégia, portanto, foi restaurar o equilíbrio perdido, devolver ao Senado a dignidade que lhe fora usurpada. Reinstaurou o cursus honorum, o sistema de promoções que levava os senadores aos mais altos cargos, e jurou solenemente que nenhum deles seria executado por ousar criticá-lo, um contraste gritante com os anos finais de Domiciano, quando a dissidência era punida com a morte. Até mesmo Júnior Rufo, um potencial rival que alguns legiões haviam tentado aclamar como imperador em 68 d.C., foi nomeado cônsul. Um gesto ousado, quase provocativo, que sinalizava: aqui as divergências não são crimes. Nerva chegou a declarar, com uma mistura de orgulho e desafio, que se abandonasse o poder e voltasse à vida privada, nenhum senador o perseguiria por seus atos como imperador. Essa afirmação não era apenas retórica, era o cerne de sua legitimidade. Ele não governava pela força, mas pelo consensus, e isso, em uma era de Césares autocráticos, era revolucionário. Aqui reside o gênio político de Nerva. Enquanto seus antecessores haviam transformado o principado em uma monarquia disfarçada, ele resgatou a ideia original de Augusto, a do princeps, o primeiro entre iguais. Não um déspota oriental como os reis da Pérsia ou da Pártia, mas um líder que governava com a aristocracia, não sobre ela. Essa redefinição do poder imperial não foi mero simbolismo. Os sucessores de Nerva, ao longo do século II, adotariam essa filosofia com ainda mais vigor, garantindo a Roma um período de estabilidade sem precedentes desde os dias de Augusto. No entanto, nem todos aplaudiram sua abordagem. Dentro do próprio Senado, vozes mais radicais clamavam por uma purga dos cúmplices de Domiciano, acusando Nerva de leniência perigosa. Mas o verdadeiro desafio vinha de outro frente: o exército. Em um império forjado pela espada, o imperador sem experiência militar era uma aberração. Até Tibério, tão odiado quanto temido, havia liderado legiões nas fronteiras da Germânia e dos Balcãs. Nerva, em contraste, era visto como um burocrata envelhecido, um pacificador fraco em um mundo onde a força bruta ainda ditava o respeito. Essa percepção o perseguiria até o fim de seu reinado, e pode explicar sua decisão de elevar Júnior Rufo ao consulado em 97 d.C. Não era apenas uma homenagem a um veterano respeitado, era uma mensagem às legiões: mesmo um civil como eu reconhece o valor daqueles que serviram a pátria com armas. O problema, claro, é que Rufo também era idoso, e o tempo para Nerva não estava do seu lado. Nerva não era um homem de ilusões. Ao associar seu nome ao de Júnior Rufo, cujo currículo militar brilhava como um farol de glória passada, ele não buscava apenas um gesto simbólico, mas uma jogada calculada para conquistar a lealdade de legiões cada vez mais impacientes com governantes que pareciam mais preocupados com pergaminhos do que com espadas. O problema? Essa estratégia, por si só, era insuficiente. Porque enquanto Nerva tentava comprar tempo com honrarias a generais envelhecidos, o império rompia pelas costuras financeiras. Ele herdara um tesouro esgotado. Décadas de guerras dispendiosas, as campanhas intermináveis na Britânia, os confrontos sangrentos contra os dácios nos Balcãs, haviam drenado os cofres sem trazer conquistas proporcionais. O exército inchado e voraz consumia recursos sem que reformas fiscais acompanhassem seu crescimento. E enquanto a elite romana banqueteava em vilas suntuosas, as ruas de Roma ferviam com a fome de uma plebe esmagada pela pobreza. Era o paradoxo de um império que dominava o mundo, mas não conseguia alimentar seus próprios cidadãos. Nerva, o burocrata, agiu como só ele sabia, com decretos.
Impôs novos tributos sobre os ricos para financiar a alimenta, um sistema de assistência que distribuía grãos e subsídios a órfãos e despossuídos. Não era caridade, era cálculo. A nona já existia há séculos, mas ele a expandiu, transformando-a em uma rede de sobrevivência para milhares. Porém, mesmo essa medida tão necessária quanto impopular entre os patrícios, não resolvia o problema central: o Estado estava falido. Foi então que o imperador recorreu a um expediente desesperado. Ordenou a derrubada das estátuas erguidas em homenagem a Domiciano, derreteu o ouro e a prata que as revestiam e cunhou moedas novas com o metal. Um golpe de teatro financeiro que injetou fundos nos cofres, mas também uma afronta simbólica ao legado do tirano que o precedera. O dinheiro serviu para bancar suas reformas, mas a mensagem era clara: Roma não poderia mais sustentar seus excessos. E havia outro excesso que Nerva estava determinado a corrigir: a injustiça institucionalizada. Desde a grande revolta judaica de 66 d.C., que só fora sufocada após anos de guerra brutal, os judeus do império pagavam o fiscus judaicus, um tributo humilhante de 2 denarii por cabeça, cobrado até de mulheres e crianças, sob o pretexto de custear a repressão. Uma taxa que na prática era pouco mais que um castigo coletivo, uma marca de subjugação. 25 anos depois, Nerva o abusou. Moedas cunhadas em seu reinado, especialmente nas províncias orientais, proclamavam o fim da calúnia contra os judeus. Um gesto ousado, quase revolucionário para a época. Mas Roma não estava pronta para a clemência. Trajano, seu sucessor, reinstauraria o tributo, e as consequências seriam devastadoras. As revoltas judaicas que se seguiriam, como a de Bar Kokhba décadas depois, provariam que a opressão não é um ciclo que se quebra com meias medidas. Nerva, no entanto, teve a coragem de tentar. E isso, por si só, já o distingue em uma dinastia onde a crueldade era moeda corrente. Suas reformas não pararam por aí. Em um império onde os costumes se corrompiam, ele tentou restaurar a moralidade com leis que pareciam saídas de um manual estoico. Proibiu a castração de homens para torná-los eunucos, prática que, embora associada aos decadentes reis orientais, ganhava espaço em Roma, seja como instrumento de exploração sexual, seja como ritual religioso. Também revogou a permissividade de casamentos entre tios e sobrinhas, um costume que Cláudio havia legalizado para se casar com Agripina, mas que Nerva via como um sintoma da decomposição dos valores romanos. Essas medidas, porém, eram gotas em um oceano de corrupção. O que realmente marcaria seu legado não seriam os decretos morais, mas as pedras que ergueu. Domiciano iniciará a construção de um novo fórum imperial. Nerva o concluiu em 97 d.C., menor que seus predecessores, mas não menos ambicioso. O Fórum Nervae era um manifesto em mármore. Dominado pelo templo de Minerva, deusa da sabedoria, equivalente romana à Atena do Pártenon, o espaço era uma declaração. Mesmo em tempos de crise, Roma ainda podia construir monumentos à inteligência, não apenas à força. Ao lado, o Templo de Jano, cujas portas se abriam em tempos de guerra e fechavam na paz, lembrava aos cidadãos o que eles haviam perdido: a estabilidade. E Nerva não se limitou a fóruns. Ele compreendia que o verdadeiro poder de Roma não estava apenas em suas legiões, mas em sua engenharia. Nomeou Sexto Júlio Frontino, veterano das guerras na Britânia, cônsul e gênio administrativo, como curator aquarum, encarregado dos aquedutos. Sob sua supervisão, Frontino mapeou cada canal, cada tubulação, cada vazamento do sistema que abastecia a cidade. Seu Tratado de Aquaducto, escrito durante o reinado de Nerva, tornaria-se um manual atemporal, estudado até o século XIX por governos que buscavam dominar o fluxo da água como Roma um dia fizera. Frontino não seria o único a deixar sua marca. Enquanto os aquedutos eram reparados e expandidos, as estradas que teciam o império também recebiam atenção. Porque Nerva, o imperador fraco, entendia algo que muitos de seus sucessores esqueceriam: o império se mantém não só pela espada, mas pela infraestrutura que permite que suas cidades respirem. E quanto à guerra? Bem, Nerva não teve tempo para elas. Nem interesse. Em um mundo onde os imperadores mediam seu valor pelo número de províncias conquistadas, ele escolheu governar em vez de invadir. Uma opção que para muitos confirmava sua fraqueza. Para a história, revelaria sua sabedoria. Porque às vezes a verdadeira força está em saber quando não lutar. E o que dizer de um homem que, sem jamais ter empunhado uma espada em batalha, soube escolher melhor do que muitos generais onde direcionar as forças de Roma? Não que lhe faltassem oportunidades. Quando assumiu o trono, as fronteiras do império fervilhavam.
Os dácios, sob Decebalo, desafiavam o poder romano nos Balcãs com uma insolência que clamava por vingança. As tribos germânicas, como os suevos e os quados, sussurravam ameaças além do Limes, e na Britânia, as legiões de Domiciano haviam avançado até as terras geladas dos caledônios, só para descobrirem que conquistar não é o mesmo que governar. Um imperador ambicioso teria visto ali um convite à glória. Nerva viu um aviso. Ele poderia ter mergulhado Roma em mais uma década de guerras custosas, como fizera Domiciano antes dele. Poderia ter enviado legiões para esmagar os dácios ou subjugar as tribos rebeldes da Germânia, como fizeram seus sucessores. Mas em vez de expandir os limites do império, ele os consolidou. Na Britânia, abandonou a ilusão de conquistar as terras altas escocesas, um pântano de neblina e resistência, e ordenou a construção de fortificações ao longo do Humber, traçando uma linha que seus herdeiros transformariam nas muralhas de Adriano e Antonino. Não era recuo, era estratégia. Porque o império não se mede apenas pelo território que domina, mas pela estabilidade que preserva. E quanto às ameaças no Reno e no Danúbio? Nerva não as ignorou. Enquanto os historiadores futuros se ocupariam com as campanhas de Trajano na Dácia, foi sob seu governo que o Limes Germanicus, aquela barreira monumental que serpenteava da Frísia até os Balcãs, foi reforçado. Não com o objetivo de conquistar, mas de conter. Uma muralha não é sinal de fraqueza, é o reconhecimento de que nem toda batalha precisa ser travada para ser vencida. Às vezes basta não deixar que o inimigo acredite que pode ganhá-la. Mas o maior teste de Nerva não viria dos bárbaros além fronteira, e sim dos homens armados dentro de Roma. Porque um imperador pode governar províncias, mas só sobrevive se dominar o jogo do poder, e em 97 d.C., esse jogo estava prestes a se tornar mortal. Quando o Senado o aclamou, Nerva já era um homem idoso. Seja aos 61 anos como quer Aurélio Vítor, seja aos 66 como insiste Dion Cássio, a verdade é uma só, ele não tinha tempo. A elite romana da época podia viver até os 70, mas além disso, a sorte se tornava um capricho dos deuses. E Nerva, sem herdeiros, sabia que sua maior obra não seria construída em pedra, mas em sucessão. Seu primeiro instinto levou a Marco Cornélio Materno, um homem de currículo impecável, cônsul governador da Síria, comandante de legiões. Um estadista que, nas palavras de Plínio o Jovem, parecia destinado a ser o herdeiro do Oriente. Mas Roma não era governada por mérito, era governada por espadas. E as espadas naquele momento estavam nas mãos dos pretorianos. A guarda pretoriana, aquela instituição que já havia coroado e deposto imperadores, não queria um burocrata experiente. Queria um general. E entre os generais, um nome se destacava, Marco Úpio Trajano, o homem das fronteiras do Reno, cujo sangue hispânico, uma novidade em um trono até então italiano, não diminuía, mas aumentava seu prestígio entre as legiões. Nerva pode até ter hesitado, mas o destino não. Em 97, os pretorianos se rebelaram. Não com armas, mas com uma ameaça velada. Ou o imperador punia os últimos aliados de Domiciano, aqueles que ainda respiravam nas sombras do Palatino, ou Roma veria o que acontecia quando a lealdade se esvaía. Nerva cedeu. Não por fraqueza, mas por realismo. Ele sabia que um imperador sem o apoio dos soldados era um cadáver ambulante. E assim, enquanto as cabeças dos antigos cúmplices de Domiciano rolavam, uma mensagem partia para a Germânia. Trajano era agora seu filho adotivo. Herdeiro. O futuro. Os historiadores ainda discutem se aqueles meses finais foram um reinado compartilhado ou uma transição disfarçada. Dion Cássio, sempre propenso ao drama, pinta Nerva como um sábio que, ao escolher Trajano, pôde finalmente descansar, certo de que Roma estava em mãos capazes. A verdade, como sempre, é menos poética. A saúde do imperador se deteriorava. Em janeiro de 98, um derrame o deixou à mercê dos deuses. 4 semanas depois, nos jardins de Salústio, aquele refúgio de filósofos e conspiradores, ele expirou. Dizem que o sol se eclipsou naquele dia. Um presságio? Ou apenas o céu fechando os olhos para um homem que em menos de 2 anos, havia feito mais por Roma do que muitos em décadas, salvá-la de si mesma? Tácito, que na época terminava sua obra sobre a Agrícola, o governador que pacificara a Britânia, reservaria para Nerva palavras que poucos imperadores mereceram. Um governante que, em meio ao caos, soube ser justo. Não é pouco para um homem que reinou tão breve, mas o suficiente para que, quando seu corpo foi levado ao mausoléu de Augusto, o Senado o declarasse divino. Porque, afinal, que maior divindade existe do que a de um líder que, em um império construído pela guerra, escolheu a paz como sua última batalha?
O que torna Nerva ainda mais fascinante é sua capacidade de unificar, em um só gesto, duas forças que a história romana tão frequentemente apresentava como irreconciliáveis: a soberania absoluta do imperador e a liberdade do Senado. Sua morte, em 98 d.C., poderia ter sido o estopim de outra guerra civil, ecoando o sangrento ano dos 4 imperadores que quase destruíra Roma 3 décadas antes. Mas não foi. A notícia de sua morte chegou rápido às legiões do Reno e da Germânia, onde Trajano, o comandante das fronteiras setentrionais, aguardava. E aqui reside um detalhe revelador: Trajano não correu para Roma. Não houve pressa em tomar o poder pela força, nem manobras desesperadas para garantir lealdades. Em vez disso, ele percorreu as províncias do norte durante meses, como se quisesse assegurar aos soldados, aqueles que sob Domiciano haviam se acostumado ao terror e, sob Nerva, à indiferença, que um novo tempo chegará. Um tempo em que a glória militar não seria esquecida, mas sim recompensada. Quando finalmente adentrou Roma em 99 d.C., Trajano não era apenas o herdeiro designado por Nerva, era o homem que as legiões já haviam aclamado em silêncio. E seu reinado provaria que a escolha do velho imperador não fora um mero gesto de desespero, mas um cálculo brilhante. Onde Nerva buscará a paz, Trajano ergueu a espada, não por sede de sangue, mas por uma visão, a de um império que, para ser grande, precisava expandir suas fronteiras e afirmar seu domínio. As guerras na Dácia, as campanhas contra os partas, a anexação da Arábia Pétrea. Cada vitória não era um fim em si mesma, mas um meio de consolidar o Imperium Romano em sua máxima extensão. Trajano não governava como um príncipe, o primeiro entre iguais que Augusto idealizara, mas como um imperador no sentido mais pleno da palavra, um líder que impunha respeito não apenas pela autoridade, mas pela ação. E no entanto, o verdadeiro legado de Nerva não estava apenas em ter escolhido Trajano, mas em ter estabelecido um precedente que mudaria o curso da história romana. Pela primeira vez, o poder não foi herdado por laços de sangue nem arrebatado pela espada, mas transmitido por mérito. Um general capaz, um administrador competente, um homem que, apesar das tensões pessoais, soube reconhecer em Adriano, seu distante parente, as qualidades necessárias para governar. Adriano, por sua vez, não seria um segundo Trajano. Onde este expandira, aquele consolidou. Onde um buscará glória nas batalhas, o outro ergueu muros para proteger o que já se conquistara. Mas ambos, assim como Antonino Pio e Marco Aurélio, que o sucederam, compartilhavam algo essencial: a compreensão de que um império não se sustenta apenas pela força, mas pela justiça, pela estabilidade e pela capacidade de escolher os melhores para liderá-lo. Assim, os 80 anos que se seguiram à ascensão de Nerva, do seu breve reinado em 96 d.C. até a morte de Marco Aurélio, em 180 d.C., tornaram-se conhecidos como a Era dos 5 Bons Imperadores. Um período em que Roma atingiu o ápice de seu poder, de sua prosperidade e, acima de tudo, de sua coerência interna. Nunca antes, nem mesmo sob o longo reinado de Augusto, o império fora tão estável, tão bem administrado, tão próximo de realizar o sonho de uma civilização que governava a si mesma com sabedoria. E tudo isso começou com um homem que à primeira vista parecia improvável, um senador de meia-idade, sem feitos militares, sem carisma ostentoso, mas com uma virtude rara, a de saber que seu maior ato não seria governar, mas escolher quem governaria depois dele. É irônico que, de todos os imperadores desse período áureo, Nerva seja o mais obscuro. Sua juventude é um vazio. Não há registros de suas ambições na adolescência, nem de seus primeiros passos na política. Só emergimos das sombras em meados da década de 60 d.C., quando seu nome surge ligado à desarticulação da conspiração pisônica contra Nero. Nas 3 décadas seguintes, ele parece dançar nas bordas do poder, sempre presente, nunca central. Não governou províncias, não liderou exércitos, não acumulou as honras que os ambiciosos colecionavam. E no entanto, quando o império, exausto pelo despotismo de Domiciano, precisou de um homem para restaurar a ordem, foi a ele que recorreram. Não por acaso, mas porque na quietude de sua carreira, Nerva provara algo que poucos entendiam, que a verdadeira autoridade não se mede pelos cargos que se ocupa, mas pela confiança que se inspira. Seu reinado foi curto, mas suficiente para semear o futuro. Combateu a crise financeira que asfixiava Roma, amenizou as tensões com a comunidade judia, ergueu um fórum que ainda hoje testemunha sua visão de uma cidade renovada. E, acima de tudo, provou que um império construído sobre a guerra poderia, por um breve e luminoso intervalo, ser governado pela razão. Talvez nunca saibamos os contornos exatos de sua vida, os documentos se perderam, os cronistas se calaram e o tempo, implacável, apagou os detalhes.
Mas isso pouco importa. Porque o que Nerva nos deixou não foi um nome gravado em mármore, mas um exemplo, o de que mesmo nos momentos mais sombrios, a história pode tomar um rumo diferente quando um homem ousa escolher a sabedoria em vez da violência, a paz em vez da glória, e o futuro em vez do poder.